Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 até o versículo 22 é a nossa primeira leitura. E o texto da nossa pregação são os versículos 23 até 35. Diz assim o Senhor Jesus em Mateus 18, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? E que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o texto da nossa pregação são os versículos 23 a 35, a parábola conhecida como do credor incompassivo, e nós iremos ver cada versículo ao longo da pregação. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a parábola do credor incompassivo, ou seja, daquele que não manifesta compaixão, até podemos dizer cruel, é o ensino de Jesus que nos chama à prática do perdão aos nossos ofensores, as pessoas que praticaram ofensas, pecados contra nós. O Senhor Jesus ensinou essa parábola aos seus discípulos em primeiro lugar, para fixar na mente dele, na mente dos discípulos, sobre o dever deles, ou o dever deles de perdoar os seus ofensores. E, obviamente, como nós também somos discípulos de Jesus, essa parábola é para nós. Notem que Jesus a deu logo depois dele dar as instruções sobre o processo de disciplina dentro da igreja para com aqueles irmãos que pecam contra nós. Isso se encontra dos versículos 15 até o versículo de número 30. E ela vem mais diretamente ligada à pergunta que o apóstolo Pedro ele fez no versículo 21 e 22 que nós já lemos. E aí, depois dessa pergunta, no versículo de número 23, nós temos a seguinte declaração de Jesus, seguindo a pergunta e a resposta dele a Pedro. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então Jesus ele vai passar a nos instruir acerca do reino dos céus, acerca daquele momento quando nós estamos nos subjugando aos pés do Senhor, quando o Senhor ele é de fato considerado de modo voluntário, a começar em nossos corações, como sendo o nosso rei. E assim somos guiados por Ele. É claro que essa palavra reino dos céus, ela é muito ampla. Ela descreve o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Ela descreve o domínio que será restaurado no dia quando o Senhor Jesus voltar e eliminar todos os nossos inimigos e eliminar o pecado de dentro de nós. E assim, tudo estará servindo ao Senhor espontaneamente.
Então Jesus, ele está falando do reino. Ele vai continuar o seu ensino sobre o reino. Ele vai falar como deve se processar os relacionamentos dos súditos deste reino. Como os seus súditos, eles podem tratar as ofensas que contra eles, são cometidas. O dever deles para com o perdoar o seu irmão. No reino de Deus, o perdoar os ofensores é algo tão sério, mas não só sério, é algo tão desejado pelos crentes, quanto o desejo desses crentes de receberem o perdão do Pai Celestial. Jesus, ele assim, com a parábola, nos estimula, até podemos usar uma palavra mais forte, ele nos exorta a praticarmos o sincero perdão do coração. Assim, meus amados irmãos, com base na palavra de Jesus, que está nessa parábola, eu prego o Evangelho sob o seguinte tema: de coração perdoe seus ofensores. Esse é o mandamento do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós no seu Evangelho. De coração perdoe seus ofensores. Esse é o mandamento do Senhor. O apóstolo Pedro, ele ouviu todo o ensino de Jesus dos versículos 15, que está registrado no versículo 15 a 20, sobre nosso dever de buscar o nosso irmão ofensor e como devemos tratar os nossos ofensores dentro da igreja. E o ensino de Jesus estimulou Pedro a fazer uma pergunta, a seguinte pergunta, versículo 21. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Parece, meus amados irmãos, que havia uma regra dos rabinos daquela época que diziam que as pessoas têm que perdoar 7 vezes. Devemos perdoar 7 vezes os nossos ofensores. Possivelmente esses rabinos tiraram esse conceito do Salmo 119, versículo 164, onde diz que o justo ele pode cair 7 vezes e o Senhor o levantará, ou até mesmo de Provérbios 24, 16. E por isso, Pedro talvez coloque o número 7 na pergunta. 7 vezes, Senhor, porque talvez houvesse essa prática, esse ensino rabínico acerca da prática de perdão. Pecou contra você, pode perdoar 7 vezes. Não sabemos por certo a base desses 7, mas nós sabemos muito bem o que Jesus ele ensinou aos seus discípulos. Versículo 22, Jesus disse: não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu acho que tem meninos e meninas aqui, ou menina aqui, que conhece bem matemática. 70 vezes 7 é uma quantidade muito grande. Você chega a 490 vezes. É uma diferença muito grande. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 vezes num dia. É algo que de fato que Jesus está falando aqui exagerado para mostrar que os seus discípulos têm o dever de perdoar perfeitamente quantas vezes forem ofendidos. 70 vezes 7, número 7. Alguns estudiosos dizem que na numerologia bíblica isso quer representar perfeição. Essa declaração de Jesus mostrou o dever gigantesco, grande, extraordinário para nós pecadores. Para nós que mesmo sendo discípulos de Jesus ainda continuamos lutando contra a nossa velha natureza, que é uma natureza que nós herdamos de Adão, que não sabe perdoar. Nós sabemos quebrar relações, nós sabemos magoar, nós sabemos ferir,
Mas perdoar nós não sabemos, nós não temos essa receita que vem do nosso coração, porque esta receita se perdeu lá na queda, lá no Éden. Do Éden para cá, o nosso coração só gera ira, só gera inveja, só gera amargura, só gera o sentimento de retribuir mal com mal. Nós não sabemos o que é perdoar por nós mesmos. Pedro, ele entende o ensino de Jesus. 70 vezes 7 é algo muito grande. Então Jesus, o que é que ele faz? Jesus, ele esclarece e ele reforça e ele aprofunda o ensino, o mandamento que ele acabou de dar respondendo a Pedro. Ele reforça esse mandamento e ele esclarece esse dever, dando aos seus discípulos a parábola que nós temos do versículo 23 até o versículo 34. E vocês sabem o que é uma parábola. Uma parábola é uma história com um ensino dentro. E aí vem a parábola do credor incompassivo. Ela vem para ilustrar o dever de perdoar nossos ofensores, assim como o Pai nos tem perdoado. Eu já disse que ela fala do reino de Deus, versículo 23, a abertura nos diz isso. E nos versículos 25 a 24, até o versículo de número 27, Jesus, ele está dando a introdução e Jesus, ele está dando a manifestação dentro da parábola de um rei muito severo e de um rei que também é muito misericordioso e muito justo para com os seus servos. Veja, o versículo de número 23 diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Um rei que tem muitos servos. E este rei havia entregue valores para estes servos administrarem. E os servos, como qualquer servo, ele deve prestar conta ao seu senhor, no caso aqui, o rei. E aí o que aconteceu? No versículo 24, Jesus ele vai ampliando mais as ilustrações dentro dessa parábola, e ele diz que, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Veja, meus amados irmãos, que a ilustração ela é muito clara para nós. Parece que servos do rei estavam trazendo os devedores. E aí chegou a vez de um homem que tinha uma dívida gigantesca para pagar. 10.000 talentos. Aqui possivelmente está se referindo ao talento ático, um tipo de moeda que se usava nos tempos de Jesus. E para você ter uma ideia o quanto é alta essa dívida, quanto é grande essa dívida, um só talento ático era necessário para que você conseguisse esse pagamento de um só talento ático, 1.000 semanas de trabalho. Imagine você trabalhar 1.000 semanas de trabalho. Um ano tem 52 semanas. Imagine 1.000 semanas de trabalho. 1.000 semanas de trabalho, você recebia um talento. Aquele homem devia 10.000 talentos. Eu acho que aqueles meninos que ficam pensando, e menina fica pensando em dinheiro tal, ele vai, 10.000 talentos, é muito dinheiro. O que aconteceu? Aquele servo estava devendo 10.000 talentos. Isso mostra que era uma dívida impagável. Não havia como ser paga. O que aconteceu? No versículo 25 nós vemos a severidade do rei sendo manifestada. Não tendo esse grande devedor como pagar, o texto diz: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Isso era uma prática no Antigo Oriente. Era uma prática até mesmo dentro da igreja em Israel. Quando você lê a lei, você aprende isto. Se você não tinha condições de fazer o pagamento de uma dívida, você se fazia escravo daquele a quem você devia.
Aquele homem, o rei, ele disse: ah, meu amigo, não tem boquinha para você não, você vai pagar. Eu vou pegar e vou vender a tua esposa, eu vou vender os teus filhos, eu vou vender todos os teus bens. E mesmo assim, se vendesse, esse cara não valia tanto, um escravo não valia tanto, uma família toda não valia tanto, os bens que ele tinha possivelmente não pagava tudo. Mas imagine o drama que Jesus está trazendo para nós aqui. Aquele homem botou a mão na sua cabeça e ele: rapaz, vai ser vendido minha esposa, meus filhos, tudo. Não, por favor, não. Essa semana passou na internet uma das sessões de julgamento da Lava Jato, e nós vemos lá um senador da República sentado diante do juiz Sérgio Moro, esse homem de Deus, não de Deus porque ele seja crente, mas de Deus porque ele é um magistrado que Deus está usando para limpar esse país. Aquele senador da República chorando, foi de cortar o coração. Chorando porque se dizia inocente e chorando diante da pena. A gente fica com medo do SPC, não é verdade? Meu nome sujo na praça é algo feio. Imagine ser vendidos você e sua família. Jesus põe um drama aqui. O que aconteceu diante da sentença, versículo 26. Então o servo, prostrando-se, reverentemente rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele caiu aos pés, ele reverenciou o rei, ele disse: por favor, tenha paciência, eu vou pagar tudo. Ele não tinha condições. A única coisa que ele tinha que fazer era rogar. Mas aquele pedido foi suficiente para comover o coração do rei severo. Versículo de número 27, o texto nos diz: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, o coração dele se encheu de compaixão, se encheu de misericórdia, mandou-o embora e perdoou a dívida. Meus amados irmãos, quer ver o tamanho da misericórdia? Veja o tamanho da dívida paga. É assim ou não é? Imagine, 10.000 talentos, um só talento são 1.000 semanas de trabalho, 10.000 talentos. Aquele rei disse: vá embora, eu perdoo você. Eu acho muito difícil ter pessoas aqui que não tenham dívida com nada. É mesmo você tendo R$100 num cartão de crédito, você tem uma dívida. Imagine se o banco chegasse para você: olhe, dona Alziene, a senhora agora foi presenteada com perdão dessa dívida, R$100. Você, puxa, pelo menos fez alguma coisa, né? R$100, você ia ficar alegre. Mas imagine a dívida grande. E aquele que poderia vender você, sua família e todos os seus bens, assim: eu te perdoo. Movido somente por compaixão, movido somente por misericórdia. Ele estava ali com uma pessoa que estava à sua mercê, na sua mão. Ele podia acabar com a vida dele. Ele disse: eu te perdoo, vai embora. Que rei misericordioso. O tamanho da dívida perdoada mostra o tamanho da misericórdia deste rei. Mas a parábola, meus amados irmãos, mostra algo tão feio. Versículo 28, o texto diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um seu colega, que lhe devia 100 denários. E o que aconteceu? E o texto diz: e agarrando-o, ou seja, aquele que recebeu o grande perdão, agarrou o seu colega que devia 100 denários, uma quantia ínfima em relação à dívida que foi dada, porque 100 denários você pagaria com alguns dias de trabalho. 100 denários era a mesma coisa de você pegar toda a dívida que o rei perdoou e dividir por 600.000 avos. Era o que equivalia a 100 denários.
ínfima em relação a tudo que o servo que tinha dívida grande foi perdoado. Mas ele pegou o seu colega, ele agarrou o seu colega, ele sufocava o seu colega. Imagina a cena, ele saindo da sala do rei lá, onde o rei te perdoou, ele já encontra: ei, vem cá, tu estás me devendo 100 denários, eu te pego agora. E pegou e agarrou e prendeu e dizia: paga-me o que deves. Versículo 29 diz qual foi a resposta. A situação, perdão, a resposta não. A atitude do seu conservo que devia 100 denários. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés. Veja como é semelhante àquilo que ele fez com o rei. O servo que devia muito fez com o rei. O conservo caiu-lhes aos pés, como se fosse de fato alguém que estivesse reverenciando e se prostrando e se jogando aos pés daquele a quem ele devia somente 100 denários. E ele lhe implorava, e ele dizia: "Sê paciente comigo e te pagarei." Meus amados irmãos, as mesmas expressões na prática que nós temos no versículo de número 26, quando o servo que muito devia, ele diz a mesma coisa, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Agora ele estava ouvindo isso, ele não estava mais falando, ele estava ouvindo o mesmo pedido que ele fez ao rei, ele estava ouvindo de um conservo dele, colega de trabalho, igual. Versículo 30 tem a resposta impiedosa, cruel. Ele, entretanto, não quis. Era uma disposição de coração. Ele não quis. Ele não queria. Antes, ou seja, pelo contrário, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Que crueldade! Como é que ele iria saldar uma dívida de semanas de trabalho se ele estaria preso? Malvadeza! Na hora que ele sai da câmara do rei, de onde o rei o perdoou, ele faz isso. Malvadeza. Esse é o drama que Jesus ele quer colocar. Ele coloca em contraponto a atitude do rei soberano em perdoar uma grande dívida, a atitude de um servo para com outro servo para perdoar uma pequena dívida. Essa é a imagem que está na nossa mente, na parábola. Mas Jesus quer falar de justiça também. E o que é que ele fez? Veja no versículo de número 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. A gente sabe que nunca falta fofoqueiro no trabalho, né? Mas esses camaradas aqui fizeram uma fofoca boa, entre aspas, fofoca. Não foi fofoca, foi justiça. Companheiros, eles olharam: rapaz, como fulano faz isso com cicrano. Que crueldade. Vamos buscar o nosso rei, vamos buscar o nosso Senhor. Eles sabiam que o seu rei, o seu Senhor, era um homem justo, era um homem misericordioso, era um homem que não tomaria o culpado por inocente e o inocente por culpado. Ele julgaria aquela questão devidamente. E aqueles companheiros não ficaram calados, eles foram ao seu Senhor, ao rei. Jesus continua a parábola no versículo 32, então o seu Senhor chamando quem? O credor incompassivo, o servo malvado, o que muito foi perdoado e não perdoou. E o texto nos diz, lhe disse. O que é que o rei disse? Se coloque no coro daquele servo que foi muito perdoado. O rei lhe disse: servo malvado. Eita, que palavra dura. Servo mau.
perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Veja, Deus aqui nos fala, meus amados irmãos, essa ilustração Jesus está nos falando. Note que a base do perdão somente foi súplica, não foi pagamento de dívida. Foi suficiente só a súplica. O rei da ilustração está mostrando isso: eu perdoei você, eu esqueci da dívida, eu despedi você, somente porque você me suplicou. E aí o rei chama a responsabilidade. Dai de graça aquilo que recebeste de graça. Versículo 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Veja que o rei, ele simplesmente faz um chamado à consciência para que a equivalência fosse praticada. Se eu olhei para você, vi a sua miséria, vi a sua grande dívida, e com base somente em teu pedido, eu te perdoei, não seria justo e não seria uma verdadeira manifestação de misericórdia você fazer o mesmo com o seu colega? Por que você não fez isso? E veja que o rei coloca como um dever: não devias tu fazer isso? Não devias tu perdoar quem te devia? A falta de misericórdia, de compaixão, moveu o coração do rei, encheu o coração do rei, do justo rei, com um sentimento de indignação. Veja o versículo 34: e indignando-se, ele se encheu de indignação. O rei estava de fato olhando aquele servo malvado e estava irado, indignado. O Senhor o entregou aos verdugos, aos oficiais de justiça, até que pagasse toda a dívida. Veja, meus amados irmãos, que rei justo. Ele foi severo em cobrar, ele foi misericordioso em perdoar. Mas uma vez, aquele servo perdoado não perdoando, ele foi justo em condenar o malvado. Ele estaria preso e não conseguiria pagar, até que pagasse a dívida. Lembre-se, um talento, 1000 semanas de trabalho, ele ia conseguir pagar. O rei foi severo, o rei foi justo em sua severidade, e na severidade havia a sua justiça. E aí Jesus ele conclui o ensino da parábola, porque a parábola é uma história com um ensino dentro. E Jesus quer chegar no ponto, ele bota no versículo 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É aqui que Jesus quer chegar. É aqui que Jesus chama a atenção dos seus discípulos. É aqui que ele nos chama a nossa atenção para nós, como discípulos de Jesus, como cidadãos do reino de Deus, como servos que foram muito perdoados por Deus, podemos fazer o nosso dever de perdoar quem nos ofendeu.
Aqui Jesus tem um claro ensino que eu e você, de coração, sinceramente, devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, pecaram contra nós. Se foi seu marido, com todas as suas ignorâncias, brutalidades, negligências, omissões, Jesus diz a você: perdoe. Se é a sua esposa que lhe fez coisas que lhe entristeceram bastante, que manifestou certos pecados que poderiam até destruir o seu casamento, pecados estes que podem até estar sendo apresentados a você em sua mente durante todo o dia da semana, Jesus diz a você: perdoe. É seu dever perdoar. Se são os pecados dos seus pais contra você, perdoe. Se são os pecados de seus filhos contra você, perdoe. Se são os pecados de seu irmão contra você, perdoe. Se são pecados contra os oficiais, dos oficiais contra você, ou dos membros contra você, perdoe. Perdoe. Mas pastor, você não sabe o quanto eu fui ferido ou ferida. De fato eu não sei, e nem quero saber. Mas eu sei quem sabe: Jesus. Você acha que Jesus não sabe o quanto é amargar as ofensas? Você acha que Jesus nunca foi ofendido? Você acha que os seus pecados contra Deus são coisas fáceis de serem resolvidas? Você acha que cada pecado que você comete em seu dia a dia, no seu pensamento, naquilo que você faz ou deixa de fazer conforme a lei de Deus, isso não entristece Deus, isso não ofende Deus? Você imagine que desde a sua concepção você é um pecador miserável, você deve ser destruído, ofende a Deus, não precisa você fazer nada, somente você no seu estado fetal, quando você está lá, na sua concepção, quando você está dentro do ventre de sua mãe, você já é um pecador abominável a Deus, você já merece o inferno, você deve ser destruído, porque Deus odeia, abomina pecado, não brinca com pecado, pecado é algo odiado por Deus. Então imagine, desde a sua concepção, no seu estado humano caído, Deus já te odeia. E imagine cada pecado que você comete, desde quando você saiu do ventre da sua mãe. Que dívida? Que tamanho da tua dívida? Qual o tamanho da tua dívida com Deus? Qual o tamanho da sua dívida com Deus? O nosso catecismo diz que nós não podemos pagar essa dívida. Ela aumenta a cada dia. Não são 10 mil denários. 10 mil denários é uma esmola, se você for contar o número de pecados que você tem. Mas o que é que Deus fez contigo? Naquele dia quando o Senhor se encontrou com você, naquele dia que Ele expôs a você o Evangelho da sua graça, naquele dia que disse que você era um pecador maldito e que a lei está te condenando e calando a tua boca e te mostrando como você merece a ira dele, e você pôde, pela graça de Deus, olhar a lei, olhar a tua vida e dizer: quão miserável homem que eu sou. E naquele dia, quando você confessou os seus pecados a Jesus, e você, claro, não tem palavra para contar e para dizer cada pecado, e você precisaria de uma eternidade para contar cada pecado que você tem, mas você disse: Senhor, meu Deus, eu sou um miserável pecador, uma miserável pecadora, Senhor, em Cristo me perdoa, eu te clamo, me perdoa, eu não tenho como pagar essa dívida, Senhor, me perdoa pelo sangue de Jesus. O que é que teu Deus em Cristo fez contigo?
O que é que ele fez contigo? Ele disse: está perdoado. Glória a Deus, ele disse: está perdoado. Saia daqui, eu não vou lembrar mais as dívidas que você tem comigo. Meu filho morreu e o pagamento destas dívidas foi feito. Eu aceito o pagamento de meu filho em teu lugar. Estás perdoado. Não é isso que o Evangelho conta para nós? Quando nós, pela graça de Deus, vamos a Deus por meio de Cristo, confessamos os nossos pecados, Ele diz: o sangue de Jesus nos purifica de toda a iniquidade. E além disso, não só naquele momento, mas Ele diz que: olha, eu te deixo um advogado. Eu não quero que você peque, mas eu deixo um advogado, que Ele é a propiciação completa de todos os teus pecados. Aí eu pergunto: chega um ofensor, teu irmão, seja ele teu esposo, seja ele a tua esposa, seja ele teu pai, teu filho, teu irmão de banco dentro da igreja, que te ofendeu muito, e diz: minha irmã, me perdoe, minha filha, me perdoe, meu querido, me perdoe. E você diz: não. Eu pergunto a você: você de fato entende esse ato, essa disposição, eu falo disposição de coração de não perdoar? O que isso diz para você? Jesus, ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará. Assim como? Assim o quê? Assim como aquele rei fez com aquele servo, aquele credor incompassível que não perdoou uma dívida mínima. Ele pegou, prendeu e lançou-o em prisão eterna, porque ele não perdoou. Assim o Pai, meu Pai, Jesus chama Deus de meu Pai. Meu Pai Celestial vai fazer com você, se, e aí vem a condicional, se do íntimo, de lá do profundo do seu coração, não perdoar cada um a seu irmão. É uma responsabilidade individual sua. Cada um a seu irmão. Não é a primeira vez que Jesus está ensinando essa doutrina. Quando ele nos ensinou a orar ao Pai, lá no capítulo 6 do mesmo Evangelho, capítulo 6 de Mateus, versículo de número 12, Jesus, ele nos deu uma petição, nos ensinou a orar fazendo a seguinte petição: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso é para provar o meu coração, porque eu estou falando de perdão e passo uma bagunça dessa na frente da igreja e eu fico... Mas isso serve para mim, a pregação primeiro é para mim. Mas veja que Jesus, ele nos ensinou a orar pedindo perdão a Deus da seguinte forma: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E no finalzinho, versículo 14, veja o que ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso não está dizendo aqui, condicionando a salvação a obras, não é isso. A Bíblia não se contradiz. A salvação é pela graça somente. Não vem de obras. A salvação é pela graça.
O que nós temos aqui é o claro ensino de Jesus quanto à sua responsabilidade pactual como servo do reino. O reino de Deus é assim. Aqueles que estão em Cristo, eles que já aprovaram da graça do perdão, consequentemente pela obra do Espírito em seu coração, eles irão exercer a graça do perdão aos seus ofensores. Eu acho, irmãos, uma contradição espiritual muito grande quando um crente, aquele que se diz perdoado por Deus, aquele que diz que recebeu o perdão de Jesus, em Jesus Cristo, ele tem um coração obstinado em não perdoar quem o ofendeu. Dizer, eu não perdoo. Fulano pode vir pintado de ouro, eu não perdoo. Isso não é o que Jesus ensina. O ensino de Jesus para cada um de nós aqui, e é para você pensar nisso antes de domingo, hoje, e especialmente antes de domingo, que é a ceia do Senhor, quando você sentará na mesa da comunhão, quando você estará recebendo o pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi partido para a remissão completa de nossos pecados, para o pagamento da dívida de todos os nossos pecados, o sangue que está simbolizado no vinho, que é o sangue da nova aliança derramado em nosso favor, para que os nossos pecados fossem purificados e lavados e perdoados. Antes de você chegar e sentar nessa mesa, você tem que se examinar todo dia, mas especialmente agora, Deus te chama a se examinar. E ver quantas amarguras, quanto ódio você pode estar reservando em seu coração para com aqueles que te ofendeu. Jesus sabe o quanto dói ofensa. Você pode dizer a ele, diga a ele, veja se convence Jesus, dizendo, Jesus, tu não sabes o quanto eu fui ofendido. Vai com essa história para Jesus. Você pode vir com essa história para mim, para o seu marido que lhe ofendeu, ou sua esposa, ou qualquer parente, ou qualquer irmão dentro da igreja. Você pode tentar convencer essas pessoas, que nem vai convencer, mas tente convencer Jesus, aquele que foi ferido por você, por suas ofensas. Não tem convencimento. O ensino de Jesus para você é esse: de coração perdoe seus ofensores. Esse é o mandamento do Senhor. Esse é o mandamento do Senhor para você. Senhor, eu não tenho condições. Tem, se você está em Cristo, você tem. Você tem as promessas de Deus de encher você do Espírito, ao ponto de você poder frutificar o fruto do Espírito, que é bondade, compaixão, perdão. Jesus, ele nos traz essa palavra. Jesus nos chama a essa verdade. Jesus nos exorta com essa verdade. De coração, perdoe seus ofensores. Eu não quero entrar no mérito dos seus problemas. Não quero. Eu só quero falar o que Jesus te fala. Perdoe seu irmão ofensor. Comece dentro de sua casa. Comece na igreja. Vá para a igreja. Veja os seus relacionamentos. Examine se há amarguras. Examine se há ira, se há ódio, rancor. Examine. Vai ao teu irmão tratar com ele a ofensa que ele fez contigo, contra ti. E perdoa, porque assim também o Pai Celestial vos fará. Se você perdoa, você dá o testemunho que a graça de Deus te alcançou. Porque a quem recebe de graça, deve dar de graça. Você que recebeu a graça, dê graça. E se você não faz, você não está mostrando a obra de Deus em você.
E se você persiste em não perdoar, você deve pensar na palavra de Jesus. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Receba a palavra do Senhor. De coração, perdoe seus ofensores. Esse é o mandamento de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós somos carregados de ofensas e Tu tens nos perdoado por meio do sangue do Teu Filho Jesus. E nós confessamos que é tão difícil para nós exercermos o perdão. É tão difícil, e podemos dizer que para o homem natural é impossível exercer o perdão, pois só exerce o perdão quem foi transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. Então, por obra do Espírito no seu coração, este regenerado, esta nova criatura passa a perdoar. E nós confessamos que em muitas vezes nós guardamos as ofensas que são feitas contra nós, nós tratamos essas ofensas de modo mundano, nós falamos mal de quem nos ofendeu, nós passamos fofoca, nós usamos palavras cortantes e mortais, nós guardamos amarguras e não tratamos conforme servos do Teu reino. Mas, Senhor, Teu Evangelho aqui nos diz como é o Teu reino e nos chama a de coração perdoar nossos ofensores, pois isto é um mandamento Teu para nós, não é uma opção que nós seguimos ou devemos seguir ou não seguir, mas é um mandamento, e nós somos servos do Teu reino e pedimos do Teu Espírito para podermos executar este dever. Por isso, Senhor, que Teu Espírito e a Tua Palavra operem em nossos corações a partir desta pregação, para podermos examinar o nosso coração, fazendo um autoexame para ver se velhas amarguras ainda persistem, contrariando o Teu mandamento, e que possamos tratá-las conforme o Teu Evangelho. Pois, Senhor, nós amamos o Teu perdão e nós queremos o Teu perdão. E ansiamos tanto em perdoar como ansiamos o Teu perdão. Mostra esse fruto da Tua graça em nós. Dá força a cada um. Teu Filho sabe o que é ser ofendido e Ele morreu por nossas ofensas. E assim rogamos ao Senhor por Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito e a Tua Palavra estejam operando em nós. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, fiquemos de pé e louvemos ao Senhor.